Fala, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje é mais um episódio do meu novo podcast do canal Curiosidade de Hoje, mais um canal do Rafa. Hoje, o nosso tema de hoje é sobre a trilogia dos filmes De Volta ao Futuro e o Universo Quântico. Aqui do meu lado temos o Dr. Roy André Salles de Andrade, que é o CEO da Ortoclínica de Praia Grande. Aqui do lado temos Washington Souza. Beleza. E aqui temos meu pai, Fábio Luiz Salgado, conhecido também com F. Luiz Salê. Que bom. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Ótimo. Tudo ótimo. Maravilha, Que agora bom. melhora, agora melhora. Bom, quero deixar um abraço para meu amigo Max aqui do estúdio, da Estúdio Tela VIP. Isso aí. E você que está assistindo o canal, não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E aproveite e deixe seus comentários também, curta o nosso canal. Pai, conta um pouquinho de hoje sobre os convidados de hoje. Obrigado, filhão. Estamos aí com mais uma gravação especial aqui do seu podcast, do seu canal. E nossos convidados hoje são muito especiais. Temos aqui o Washington Souza, que já esteve conosco no programa de abertura. Obrigado, Washington, pela presença. E temos também aqui meu grande amigo, o Dr. Roy, um grande médico e um estudioso e um entusiasta também de cinema. E a gente vai conversar muito sobre o filme aí De Volta para o Futuro, sobre o universo quântico. Rafael, para começar, fala um pouquinho de Volta para o Futuro, como que você conheceu esse filme e o que você acha dessa trilogia. E aí depois nós vamos ouvir nossos convidados aqui. Certo. Então, gente, a trilogia De Volta para o Futuro é uma trilogia, são 3 filmes, né? Óbvio. O primeiro filme foi lançado em 1985, que é interpretado também pelo ator Michael J. Fox, que é o Marty McFly, que é um adolescente que viaja no tempo com essa miniatura que é o DeLorean, desse aqui do primeiro filme, que é o carro que ele usa para viajar no tempo, que no primeiro filme aqui atrás tem o combustível nuclear dele, que ele tem que viajar a 88 milhas por hora e viajar no tempo. E assim ele consegue também viajar para 1955 e também ele consegue ajudar os pais dele a se casarem, e ele ajuda mais precisamente o seu pai, que é o George McFly. Na época ele era jovem, né? Ele estava na escola, que nem o Marty McFly, em 1985. E o Marty ele dá uns conselhos pro pai, ele ajuda a se soltar, né? Porque o pai dele era controlado por um cara chamado Biff Tannen, que é o principal antagonista da trilogia De Volta ao Futuro. Principalmente o protagonista principal do primeiro filme. Que nesses 3 filmes o Marty McFly ele embarca numa aventura de viagens no tempo, né? Por exemplo, como vocês estão vendo na tela, De Volta ao Futuro 1, 2 e o 3 são diferentes tipos de visões, e o jeito como o Marty McFly interpreta essa aventura também ele vai amadurecendo nos 3 filmes. No segundo, ele tem que ajudar o seu filho, né, para não cometer os mesmos erros dele, né, que o Marty McFly em 2015 ele é pai, né, ele já é casado com a Jennifer, né, no futuro. E aí ele tem que ajudar o filho dele a não ficar controlado pelo Griff, que é o Biff de 2015, ou seja, o Biff do futuro. Como o Marty McFly, ele tem a obrigação de ajudar ele, né, o filho dele do futuro, a não virar outro valentão que nem o Griff, né, que é o Biff Tannen do futuro. E aí o Marty McFly ele consegue, né, por meio dessa máquina do tempo, né, que tem 3 indicadores, né, o vermelho é o tempo destino, o verde é o indicador do tempo presente e o amarelo onde a máquina do tempo estava.
O doutor explica para ele que para ativar o circuito do tempo tem que pegar uma alavanca, gira para baixo, e aí você consegue ativar o circuito do tempo e também você ativa a câmara de plutônio, que nem eu mostrei nesse DeLorean, que aparece na tela. É esse aqui que eu estou mostrando, que também está na tela, que ele viaja no tempo com um raio. Ele tem que usar um gancho aqui atrás, né? Porque em 55 ele não tinha o plutônio disponível. Então tinha que usar o raio como forma de energia para poder viajar no tempo. E aí vocês estão vendo na tela o De Volta ao Futuro 2, que é o DeLorean voador, né? Que é este DeLorean aqui, já é diferente a propulsão dele, né? É o reator de fusão, que as rodas embaixo, elas dobram, e em vez dele andar assim, ele também pode fazer assim, mas o principal foco dele, a roda dobra, todas as 4 dobram, e consegue voar muito mais rápido que o normal e consegue atingir uma velocidade muito mais rápida. Assim ele consegue chegar a 88 milhas por hora sem muita dificuldade. Mas teve um problema. No final do De Volta ao Futuro 2, Marty McFly volta para 1985, só que ele vê que não é a mesma 1985 que ele conhecia no primeiro filme. Ela foi alterada para 1985 alternativa. O que é isso? Biff Tannen, do futuro, 2015, mais velho, ele pegou um almanaque que tinha os resultados de todas as corridas, todos aqueles jogos, e ele usou para ficar rico. Ele usou isso contra o George McFly, que é o pai do Marty McFly. E em 1973, Biff o matou com um revólver, que é o mesmo revólver que ele usou no De Volta ao Futuro 2, quando ele estava com o Marty McFly em 1975 alternativo, que é o ano que o Marty McFly viu que Hill Valley estava completamente destruída por causa do almanaque. Biff Tannen usou o almanaque como se fosse uma moeda de troca e um aviso para o Marty McFly dizendo: se você interferir em algum jeito, Marty McFly uma hora vai desaparecer. E como vocês puderam ver, esse é o trecho do De Volta ao Futuro 1, onde o raio atinge o relógio da torre em 1955, no dia 12 de novembro, às 10h04 da noite, que é 22h04. E aí ele consegue voltar graças ao DeLorean, que é este daqui, que tinha o gancho aqui na parte de trás, e a energia do raio vai aqui e ativa o capacitor de fluxo, e ele consegue voltar depois de ter cumprido a sua missão, que é ajudar o pai dele a não ficar um idiota e virar uma pessoa honesta, respeitada, sem virar o valentão que é o Biff Tannen que virou. Mas para isso ele tinha que ajudar a Lorraine, que era a mãe do Marty McFly, a Lorraine Baines McFly, que na época, em 55, era chamada apenas de Lorraine Baines. Depois ela adotou o McFly graças ao George Douglas McFly, que é o nome inteiro do pai do Marty McFly. E no De Volta ao Futuro 3, depois do Marty McFly ter conseguido pegar o almanaque, né, ele voltou para 1955, o mesmo ano do primeiro filme, ele conseguiu salvar o pai dele, destruindo, queimando o almanaque que o Biff Tannen usou contra o Marty McFly em 1975 alternativo, que é o ano que Hill Valley ficou destruída. Só a parte do relógio da torre que foi construído um hotel, que é aquele papel de parede que vocês viram, né, que o DeLorean voador era onde estava o relógio da torre, e virou um hotel do Biff Tannen, que ele ficou rico. E atrás tinha as indústrias de Hill Valley, que não era para estar ali na cidade, né, que era para estar numa área só restrita à indústria, mas como o Biff Tannen, ele era doido de pedra, ele destruiu Hill Valley e ficou daquele jeito. Ele comprou a polícia, né, como qualquer gente corrupta ele faz isso, ele comprou. Aí a polícia recusava ajudar Marty McFly, porque obedecia ordens diretamente do Biff Tannen. Por causa disso, Marty McFly teve que fazer uma coisa interessante. Ele pegou um dos papéis lá de aviso do que tinha na cidade do Biff Tannen no ano alternativo, levou com ele, e depois que queimou o almanaque, ele
ele, né, como vocês puderam ver, né, Rio Valley ficou destruída nesse papel de parede, né, que mostra o prédio Biff, né, escrito Biffs, né, e atrás tem as indústrias de petróleo, nas refinarias, as fábricas. Como ele ficou rico, ele podia fazer o que quiser com o Rio Valley, né? Só que o Marty usou este DeLorean que vocês estão vendo no papel de parede, que é o DeLorean voador, e voltou para 12 de novembro de 1955, que é o DeLorean que ele usou para voltar no tempo. O DeLorean que ele usou para voltar no tempo. E aí ele conseguiu voltar para 12 de novembro de 1955. De manhã, né, ele voltou, mas o doutor tinha que ajudar ele a usar roupas discretas para não chamar atenção, enquanto Marty ia pegar o almanaque do Biff Tannen, né, já que foi comprovado que Marty McFly queria ganhar dinheiro com o almanaque, mas como tinha data, o Dr. Emmett Brown disse assim: Marty, eu não inventei a máquina do tempo para obter ganhos financeiros. Ela foi criada para entendermos as escolhas das pessoas, os perigos, a promessa e uma resposta universal. O porquê que a gente vai usar a máquina do tempo para fazer as coisas, né? Rafael, aproveitando essa deixa do porquê, que é uma grande pergunta universal, quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui, vamos dar uma pequena pausa na descrição, que você vai continuar, que você fez maravilhosamente bem, fez um resumo do filme, praticamente, aí para o pessoal que ainda não conhece, e o porquê, né? Por que a pessoa cria uma viagem no tempo, qual é o motivo disso, né? Quero abrir aqui o nosso bate-papo, passando a bola aqui para o nosso amigo Washington. E, Washington, você que assistiu esses filmes há uns tempos atrás, quando ainda era jovem igual o Rafael, e agora nós estamos aqui em 3 grandes amigos que reviram os filmes. E você tendo uma máquina do tempo igual essa, né? Por que você usaria a máquina? Para onde você iria? Rapaz, o que você faria? É uma pergunta interessante. Quando a gente estava aqui nos preparativos, eu perguntei para o Rafael o que ele faria diante da possibilidade de fazer essa viagem no tempo, né? Aí ele trouxe a resposta dele e tal. Mas agora, Fábio, pensando assim, rapaz, olha, eu acho que eu evitaria ir para o passado. Porque, assim, pela dinâmica que a gente conhece, até a história do filme traz isso, a possibilidade de você alterar o presente quando você interfere no passado. Porque é a dinâmica natural. Não é? Se as coisas estão aqui hoje dessa forma, é porque alguma ocorrência no passado fez com que hoje a gente esteja nessa condição, diante dessas circunstâncias. Eu, curioso como eu sou, eu viajaria para o futuro. Eu quero saber lá na frente. Ainda que dentro de um processo realístico a gente saiba que nós chegaremos fisicamente até um determinado ponto. E aí deixaremos de existir, pelo menos nesse aspecto físico. E aí eu gostaria de conhecer esse mundo além dessa minha existência. Então, por isso eu iria para o futuro. Entendi. E, sendo direto e reto na pergunta, exatamente que ano? Daqui a 50 anos. 50 anos. Então, vamos anotar aqui. 50 anos. Washington 2074. Roy, obrigado pela sua presença. É uma grande honra tê-lo aqui no nosso bate-papo, nesse podcast. E seguindo aqui também a mesma pergunta feita para o Washington, tendo disponibilidade da máquina do tempo, o Rafael vai convidá-lo para dar uma voltinha na máquina do tempo. E para onde que você digitaria lá? Qual seria a sua vontade? Para o passado, para o futuro? Fique à vontade. Eu tive uma curiosidade depois de ouvir o Washington falando do ano, 50 anos daqui para frente. Provavelmente a gente não vai estar existindo mais. Então, o que acontece? Você chega lá com quem? Como quem? Você chegaria lá como Washington, no futuro que você já morreu, e esses dilemas ficam na cabeça.
como é que realmente é viajar no tempo. Você não existe mais. Você vai voltar a existir para perceber que você está no ano 2074. Mas aí é que tá a magia. Aí é que tá a magia. É quando você viaja para um tempo em que, eventualmente, na realidade, você não existiria mais. Mas é óbvio, né, que dependendo do lugar, você pode encontrar pessoas que são seus descendentes e assim por diante. Então é essa magia. Você não existe mais. Então, como é que é esse tempo em que a sua presença física já foi esquecida? Porque daqui a 50 anos, hipoteticamente, né, você já até foi esquecido. Algumas vezes, né, aqui ou ali, alguém pode até ter uma memória da sua existência. E aí você ter essa oportunidade de viver essa experiência, isso deve ser incrível. É por isso que eu queria ir para lá. Que legal. Continua. E que ano você iria, Roy, caso você pudesse? Passado, presente, futuro? É difícil dizer, porque o passado tem as repercussões de você interferindo com alguma coisa no passado, você pode, de repente, parar de existir, como aconteceu naquelas fotos que eles tinham. No filme, sumiam, né? Um sumia, E outro aparecia. né? Então, você não pode interferir, porque você muda a evolução, ou O contínuo espaço-tempo. Espaço-tempo. Essa é a palavra que eu queria falar. Sim. Então é perigoso, você não sabe. Agora, chegar no futuro como um ente desconhecido, do mesmo jeito que a gente parece hoje, e mesmo não estando existente, que garantia temos que a gente vai aparecer lá como um espírito ou uma pessoa física? Não temos nenhuma certeza de como é que vamos aparecer lá. Nada, nenhuma certeza. Exatamente. Estamos todos viajando aqui na maionese. Viajando na maionese do tempo. E, Rafael, já que neste momento aí, a gente está falando do futuro, como que foi a hora que ele viaja para o futuro? O que acontece lá? Sim, você quis dizer o De Volta ao Futuro 2, né? Exato. Sim, ele chega na data com este DeLorean, né, que tem o reator de fusão aqui na parte de trás, conhecido como Mr. Fusion. Ele chega na data 21 de outubro de 2015, às 4h29 da tarde. Só que no modo voador, né? Porque é tudo carro voador no filme, né? Ele chega assim, né? Com as rodas assim viradas. Certo. Desse jeito aí. Igual na tela, né? Exatamente. Que legal. E lá no futuro, você pode perceber também uma coisa interessante, né? Que, olha agora, o paradoxo da frase, hein? O presente do futuro foi alterado pelo simples fato dele estar lá, modificar as ações daquele momento, e aquele momento que aconteceria uma coisa, já não aconteceu mais, porque o personagem foi para o futuro, modificou aquele presente nessa linha do tempo e mudou o futuro daquelas pessoas. Então, por essa forma de pensamento, de que o tempo é uma única linha, né? Vamos dizer uma linha de trem, assim, uma única linha de pensar, cada atividade que nós realizamos hoje modifica o futuro nosso e o futuro do nosso entorno. E eu penso também que isso é válido porque se hoje eu faço ou não faço determinadas coisas, os resultados que eu terei num futuro breve ou longínquo também depende dessa minha ação. Então eu vejo que esse filme ele se baseia em duas premissas, e uma que eu vou falar agora, que são as nossas escolhas do dia a dia. O que você escolhe fazer hoje vai modificar o seu futuro breve. Concorda com isso, Roy? O que eu faço hoje, o que eu escolho fazer, ou o pior, o que eu escolho também não fazer, que acaba sendo uma escolha, né? Exato. Modifica o meu a seguir. O presente forja o nosso futuro. Sim. Tem consequências do jeito que a gente conduz o presente. Agora, como você falou, o futuro é uma linha de tempo. Tem o agora, tem o passado atrás e o futuro na frente, que a gente não conhece.
mas a gente pode prever as consequências dos nossos atos hoje. O que a gente faz hoje vai determinar os resultados do amanhã, ou daqui a anos. E isso tem uma continuidade, porque nós vivemos um mundo de causa e efeito. E essa causa que a gente gera hoje tem um efeito mais para frente. Então nós estamos presos nessa linha de tempo, como se fosse. Como é que se sai dessa linha de tempo? Como sai? Essa é outra pergunta que eu quero fazer para o Rafael. Rafael, e agora? Está na tua mão, hein, Rafael? E aí, Rafael? Se vira aí agora. Você perguntou sobre a linha do tempo, Roy, né? Então, como você pôde ver no filme, né, o Marty McFly, no De Volta ao Futuro 2, no finalzinho, ele ficou preso em 1955, né? Porque o DeLorean, ele foi pego por um raio e aí o que acontece? Ele não conseguiu sair de lá, né? Porque aí o doutor tinha enterrado o DeLorean naquela mina, né? Que estava abandonada, para o Marty conseguir ir. Só que teve um problema, né? Este DeLorean aqui, ele teve esses aros todos danificados para a explosão do raio, né? Que atingiu ele. Então aí teve que trocar os pneus para aqueles pneus que não eram adaptados, né? Como vocês puderam ver, gente, o DeLorean do De Volta ao Futuro 2, que é esse aqui, que tem o Mr. Fusion, ele teve as rodas danificadas pela explosão do raio, né? Então, por causa disso, então aí o doutor teve que fazer umas modificações nas rodas, né? Então, a roda não ficou igual porque na época não tinha o DeLorean, então tiveram que fazer umas adaptações aqui nas rodas, né? Essas aqui são as rodas originais do DeLorean. Então, aí as rodas do DeLorean foram substituídas por umas rodas vermelhas e aqui na frente do capô foi colocado um motor a combustão, porque na época não tinha o Mr. Fusion nem Plutônio, não tinha dois, então tinha que usar um motor a combustão. Certo, muito bem explicado. Mas vou pedir ajuda aos universitários aqui do lado para colaborar com a resposta do Rafael. O Rafael foi muito bem, né? Saiu ali pela direita, esquivou, jogou, passou a bola e na verdade o que ele quis dizer, eu acho, é o seguinte: como que nós saímos dessa linha do tempo? Essa é uma questão bem interessante, né? Porque assim, como o Dr. Roy comentou, a gente vai praticando as ações e essas ações vão moldando a nossa dinâmica de existência. Só que assim, não são só as nossas ações. Porque nós não vivemos num único mundo e nós não somos o único ser existente. Então nós somos impactados e influenciados, tanto o nosso futuro como o nosso presente, por ações de outras pessoas, de outros seres, da natureza, né? Do mundo em que a gente vive. Então, o nosso futuro não está necessariamente vinculado única e exclusivamente às nossas ações. As nossas ações são mais um componente, porque nós somos impactados e influenciados por toda uma dinâmica universal. Não se restringe à nossa existência no planeta Terra, porque até o planeta Terra é influenciado por centenas de outros fenômenos que acontecem no universo. E o universo é uma coisa grandiosa. A gente não tem ideia da dimensão do universo e o quanto esses fenômenos que normalmente nós desconhecemos, porque a gente conhece muito pouco de tudo isso, acho que praticamente quase nada. Essa é uma realidade, né? O quanto nós somos influenciados por tantos outros fenômenos que sequer nós conhecemos. Então, é por isso que eu digo que a maravilha do ser humano, do que ele traz na sua consciência, na sua forma de pensar e nos seus processos de imaginação para produzirem obras como essa que a gente está comentando aqui e muitas outras que nós já produzimos com essa divagação, né? Sobre essa questão, que é uma questão que é uma curiosidade do ser humano há milhares de anos, né? Então, são tantos os fenômenos que podem impactar
que é difícil dizer ou nomeá-los até. Isso é uma verdade. Então as possibilidades são múltiplas. As possibilidades são infinitas. Aí, Rafael, só pegou o bordão, contigo, né? bate aqui. Que bom. Mas, Roy, você acredita que, através dessas possibilidades infinitas, sabendo a consequência de determinado ato no presente, esse ato que terá um resultado no futuro, e a pessoa tivesse uma oportunidade, poxa, que nem no filme ali, ele roubou aquele almanaque para tentar fazer uma fezinha lá na loteria, traduzindo aqui para o pessoal de hoje, se eu soubesse o resultado daquela loteria do próximo jogo, eu jogaria ou não jogaria? E você que está em casa aí assistindo, você sabendo o resultado da loteria da Mega Sena, você jogaria ou não jogaria? Porque, eu quero ser milionário, vou ganhar na Mega Sena. Porque eu fui lá no futuro e descobri o resultado. Mas será que, ao descobrir o resultado e ganhar na Mega Sena, alterando o presente de hoje, com o resultado de amanhã, seria bom hoje no presente de hoje? E quais as consequências, né? Como você disse, causa e efeito, né? Você apostaria numa Mega Sena do futuro tendo o resultado dela hoje? Considerando que a natureza do ser humano é pecaminosa. Indo por esse lado, sim. Dependendo do nível da moralidade que a pessoa tem, Muito bom. e a capacidade de fazer o bem ou o mal, a escolha é livre. Nós temos livre arbítrio. Exatamente, livre-arbítrio. Exatamente. Então você tem essa escolha. Esse é um dilema que você vai enfrentar quando você encarar uma situação onde você tem que tomar uma decisão. Ou ir para a direita ou para a esquerda. Não entrando em política. Não. Calma. Nada respira. a ver com política. Modo algum para não travarem a live. Senão vai dar ruim. Exatamente. Então, essa decisão, dependendo do momento, vai trazer as consequências, como a gente sabe. Sim. Que tudo que se planta, se colhe. Exatamente. Então, essa é a lei do universo que a gente acredita ser a pura verdade. Agora, fazer uma coisa que você sabe que vai trazer um benefício, uma vantagem para você, é o que todo ser humano faz. Sim. Às vezes a gente põe do lado o critério moral para um ganho pessoal. Sim. Isso ninguém pode escapar, ninguém pode jogar a primeira pedra e falar que eu não sou pecaminoso. Então, considerando as coisas dessa forma, a gente sabe que, dada uma oportunidade, todo mundo peca. Minha mãe falava, arcas abertas, até os santos pecam. Com as arcas, os baús, né? Baús daquele Isso. tempo. Sim. Né? Então, a minha resposta é só isso. Você não sabe o que vai acontecer, como você não sabe o que você vai ver quando chegar no futuro. Porque a gente está projetando-se para um tempo desconhecido. O agora, que é o único momento de verdade que existe, o eterno agora, como se fala, é uma coisa que poucos entendem como isso impacta no futuro. Você parando no agora, porque agora é o único momento real, o resto é tudo na imaginação da gente, dos produtores e diretores do filme, criaram essas ideias e histórias na cabeça deles e colocaram em forma de celuloide para todo mundo compartilhar e se divertir e entreter com as ideias milagrosas praticamente, onde você prevê o futuro e estimula a nossa curiosidade de saber o que é real, o que não é, o que é verdadeiro, o que é uma ilusão. Então, essa viagem no tempo é um estímulo à nossa imaginação e a gente precisa ter esses estímulos para criar ideias novas e progredir nesse caminhada da humanidade que a gente chama de a linha do tempo. Agora vou passar a palavra para Rafael para continuar nesse sentido de pensamento, porque a imaginação mais fértil aqui é dele. Sem dúvida. Bate aqui, Rafa. Valeu. Ok.
Passando a bola. Então, eu gostei muito do que você falou, Roy, porque, claro, nós temos total livre-arbítrio nas nossas decisões. Porque, que nem você viu, né? O Martin McFly de Volta ao Futuro 2, ele tinha um pensamento muito infanto-juvenil ainda. Ainda estava se desentendendo com o doutor. Só que, assim, ele entendia os riscos, né? Ele sabia, porque ele não era burro, ele era inteligente, ele sabia o que estava fazendo. Só que, assim, ele deixou muito o ganho pessoal acima de tudo dos morais. Ele deixou os morais abaixo do pessoal muito, assim, alto. Aí foi nesse momento que o Biff Tannen usou esse argumento contra o Marty McFly. Aí depois já viu, né, o que rolou, né? Ali, ó. Tá ali o prédio do Biff Tannen, a escolha que o Marty McFly teve que foi uma escolha péssima, né? Que aí ocasionou o De Volta ao Futuro 3, que aí, sem querer, né? O Marty McFly ficou preso em 1955, né? Por causa do almanaque, ele ficou preso, né? Aí ele tinha que recorrer ao doutor de 1955, que ele estava mais novo, né? Só que teve um probleminha. Na hora que o Marty McFly recolheu esse DeLorean aqui, ele viu que os pneus, todos eles, estavam todos destruídos por causa do raio, né? Aqui embaixo estava totalmente queimado. Aí, o que aconteceu? O cachorrinho Copérnico, que é o cachorrinho do Dr. Brown na época dos anos 50, não era Einstein nos anos 80, 85, né? Aí o Copérnico achou um túmulo escrito: aqui jaz o Dr. Emmett L. Brown. Ou seja, ele foi morto quando ele caiu em 1885, graças ao raio que atingiu este DeLorean. Entendi. O que ele quis passar, para quem não assistiu o filme também, é que uma pessoa que não estaria no passado, que foi para o passado em virtude de uma ação do presente, acabou falecendo lá. E aí o que ele vai acontecer? Vai acontecer o gancho do terceiro filme. Ou seja, você vai ter que voltar no passado para corrigir um erro do presente, do futuro que você não estaria se não tivesse viajado a partir... Ou seja... Para quem está assistindo, é um nó muito grande, e eu aproveito para dar um gancho aí para você que está assistindo também, e colocar nos comentários da live, você que chegou até aí, para onde você iria? Você iria para o futuro? Você iria para o passado? Para exatamente qual ano que você iria, se você pudesse dar uma voltinha de carro, viagem no tempo com o Rafael. Rafael, me manda para o futuro, me manda para o passado. Ou seja, em que ponto exatamente você estaria viajando? Vai ser interessante a gente ler esses comentários e depois debater isso daí, você que chegou até aqui nessa live. E também não esqueça de tocar lá, inscreva-se no canal, isso é muito importante, e deixar o seu comentário, né? Nós já comentamos aqui para onde iríamos, para o passado, para o futuro, e agora a gente quer saber também de você que está aí assistindo. Bom, eu vou falar para você que eu não iria nem para o passado nem para o futuro. Eu ficaria aqui mesmo e daria um jeito de sumir com essa máquina do tempo, porque isso daí é muito perigoso. Né? Porque, olha só, você pega a máquina do tempo, vai para o passado, dá um problema. Tem que corrigir esse problema. Você pega a máquina do tempo, vai para o futuro, para arrumar um problema do futuro, tem que corrigir esse problema. Então, o que acontece? Será que o problema somos nós que temos que corrigir, ou era a máquina que estava criando tudo isso? Eu creio que os problemas a gente corrige a cada instante, né? A cada momento que a gente consegue se situar no agora, nesse exato instante em que podemos estar presentes aqui no agora, é que a gente consegue estar nessa situação de calma, de paz, de tranquilidade, para não dar um passo em falso, para não gerar um problema no futuro, né? Roy, você estando aqui no agora, o que significa isso? Significa nesse momento. E tendo tempo, oportunidade de pensar nas opções, não acaba sendo muito mais fácil ou muito mais liberdade do que você na correria do dia a dia ali, acontece uma ação, acontece outra, eu tenho que vir para cá, eu tenho que correr para lá, que ação que eu vou tomar aqui, que decisão que eu tomo? Ou seja, se você tem o tempo, ou se você está presente nesse momento, você não consegue, no caso, até visualizar o futuro, ou seja,
acredita que, pelo seu pensamento, você tenta buscar as soluções melhores do que fazer as coisas na correria? Na nossa mente, nós temos a capacidade de viajar no tempo o quanto quiser. A gente volta para o passado. Quando lembra tudo que a gente fez, até se percebe, relembra emoções, você relembra sentimentos e coisas profundas, ou na vigília acordado, ou até nos sonhos. Quando a gente sonha, a gente se projeta por qualquer lado. Não tem essa linha de tempo. Tempo existe agora. Quando a gente pensa em forma linear, quando se pensa o que aconteceu ontem e o que pode vir a acontecer amanhã. Isso é pura imaginação, isso não é real. O único momento que é real é agora, como você falou, Fábio. O agora é o único momento que chama de eterno agora. Aqui agora não é um momento em tempo. Aqui agora é um estado de ser. Você não pode pensar isso em forma de tempo. Porque quando você pensa em tempo, você cria dualismo, passado, futuro, cima para baixo. Então você não consegue pensar fora do tempo. No agora só existe o eterno silêncio, se for ver. Porque pensamento é um processo linear. Você leva tempo para pensar. Os pensamentos entram no nosso consciente e o tempo passa, de forma que eles vão desenrolando. Então, o eterno agora seria um momento de silêncio. Isso a gente percebe no sono profundo, onde você não tem memória do que está acontecendo, porque seus sentidos não gravam nada nesse sono profundo, que é terapêutico e essencial para a nossa saúde. Então, nós temos todo esse processo de percepção em termos lineares, que é a imaginação, que projeta a gente no passado e no futuro, e a verdade é única, só existe agora. Você não pode sair desse agora. Essa é a única realidade absoluta. Até essa realidade é questionável, na minha visão. Porque se a gente parar para pensar e se prender só nesse agora, no comodismo do agora, com medo de se projetar e de imaginar o futuro, nós viveríamos, ou estaríamos extintos, ou estaríamos na idade da pedra ainda. Porque o que nos moldou a ser o que somos hoje, e o que nós alteramos, e o que nós criamos, não é? Desde equipamentos médicos, remédios, estradas, cidades, uma nova forma de viver. Hoje a gente só consegue, digamos, ter essa expectativa de viver 80, 90 anos, porque nós conseguimos, como seres humanos, avançar na imaginação, projetando o futuro, projetando as possibilidades de transformar as coisas. Senão nós sequer como raça existiríamos, se nós não tivéssemos essa pretensão de acreditar que a gente pode fazer alguma coisa no futuro. Então, se a gente se prender só no agora, como realidade imutável da nossa existência, nós não estaríamos agora num podcast. Simplesmente isso, não é? Então, essa capacidade que o ser humano tem de avançar no tempo, ainda que no seu processo imaginativo, é que fez com que chegássemos a hoje essa possibilidade de viver aos 70, 80 anos. Porque há centenas de anos atrás, a expectativa de vida era 30 anos. Se você pegar uma notícia de jornal da década de 50, 60, tá lá, uma velhinha de 40 anos foi atropelada. Era essa a realidade. Então, se a gente não acreditar que nós somos capazes de fazer com que o mundo seja diferente, projetando expectativas no futuro, não existirá futuro. A natureza vai continuar, mas a raça humana simplesmente vai deixar de existir. Aproveitando os dois comentários excelentes,
tudo é bem válido quando você está num determinado momento. Creio que é muito importante o momento do agora, do viver o agora, por um determinado momento. É muito importante o momento do pensar no futuro, por um determinado momento, mas eu não posso viver com a minha mente sempre no futuro. E eu não posso viver com a minha mente sempre no passado. Daí que trazem as angústias, as depressões e as ansiedades, né? Então, essa onda, essa capacidade de você ter a percepção de onde você está. Eu estou mergulhado no passado. Não, peraí. Eu preciso retirar-me do passado e acho que para isso a gente se encaminha por estar no agora. Agora estou tranquilo. Mas também não quero ficar só aqui, porque estar aqui causa-me, como você disse, muito conforto. É a zona do conforto. Não, então eu vou pensar em alguma coisa lá na frente. E aí, se você começa a ficar pensando muito lá na frente, você começa a ter aquela crise de ansiedade, corre, faz tudo, porque eu quero chegar lá, eu quero aquilo, me dá mais uma coisa. Aí também você tem que ter essa percepção de que você está muito nesse pensamento. Então, eu acho que aproveitando tudo que o Roy disse, tudo que você disse, é importante para nós, como seres humanos, nos entendermos onde estamos. E aproveitando o gancho do filme, estamos onde? No agora, ou mergulhados no passado, só nos nossos pensamentos, lá na cabeça, nas nossas memórias, e aí vem aquele tempo, como era bom daquele jeito, hoje não é legal, né? Mas antigamente era tão bom, antigamente isso, antigamente aquilo, a pessoa fica mergulhada no passado. Mas não, lá no futuro, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, quando os carros voarem, quando a pessoa fica mergulhada no futuro. Então, essa navegação dentro de nós, o passado é bom, é legal, é gostoso, é nostálgico, mas já foi. O futuro é incerto, é desconhecido, é criativo, mas ainda não veio. E o agora é o que temos, agora, esse momento agora. Mas também, se eu ficar o dia inteiro no agora, eu não faço nada no hoje, né? Não faço nada agora. Então, vamos flexibilizar. É um nó. Vamos nos flexibilizar. Rafael, você que ouviu tudo isso de nós, pessoas experientes em várias áreas da sabedoria humana, você pode deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo o que foi a sua ideia sobre o filme, qual é um resumo bem resumido sobre o que você achou do filme, quais são as características e também os seus comentários a respeito do passado, do presente e do futuro, e o que você quer falar para o pessoal sobre o filme e sobre essa nossa viagem na maionese, ou quer dizer, no tempo dos assuntos que foram ditos aqui. Fala aí para o pessoal. Tá. Gente, então, vocês aprenderam que a franquia de Volta para o Futuro, ela é uma franquia de escolhas, causas, efeitos e consequências. Como vocês puderam ver, a escolha que o Marty McFly fez no De Volta ao Futuro 2 acabou culminando no terceiro filme, que ele começou a ficar muito mais maduro de personalidade e de caráter, e ele começou a mudar de dentro para fora. Isso é evidente porque no terceiro filme ele começou a querer ajudar as pessoas na parte de coração, na parte interna, né? Porque ele teve a obrigação, ele foi lá sozinho no deserto. No De Volta ao Futuro 3 ele foi com um DeLorean sozinho e ele conseguiu ajudar o Dr. Brown a evitar uma tentativa de assassinato, né? Como vocês puderam ver no De Volta ao Futuro 3, ele foi morto por causa de uma ação que ele tinha cometido no De Volta ao Futuro 2, que era por causa do livro do almanac do Biff Tannen, né? Como puderam ver, ele amadureceu do 2 pro 3, parece outro Marty McFly, parece outro adolescente, parece quase um homem adulto, né? Porque ele já estava quase chegando. E aí, um fato interessante, quando eles conseguiram salvar o doutor, eles tinham uma coisa: voltar para 1985, né? 85, né? O que acontece? Eles tiveram que pegar o DeLorean
Esse aqui não é o De Volta ao Futuro 3, mas ele lembra muito. Ele só tinha uma modificação aqui em cima do motor e as rodas foram substituídas por trem, porque eles tinham que fazer o trem empurrar. Era um pouquinho mais lento, né? Porque ele precisava de ganhar velocidade pelo trem e chegar em 1985 o mais rápido possível. Ele tinha que atingir uma velocidade muito maior para poder chegar, porque quando você tem um trem aqui atrás e o DeLorean está aqui na frente, o trem tem que empurrar até chegar ao fim da linha, que era uma ponte que em 1985 ela ficou 100% concluída. Então o DeLorean podia passar tranquilamente ali. Mas quando estava sendo construído em 1885, ainda faltava muita parte ali para terminar. Então eles tinham que usar o DeLorean conectado com o trem na parte traseira, para poder empurrar ele para ganhar velocidade, porque é o único jeito que eles tinham de sair do Velho Oeste. Eles não tinham outra escolha. Tentaram usar o cavalo, não deu certo. Tentaram usar bebida no motor, estourou o carburador dele, não funcionou. Então a locomotiva era a melhor opção que tinha. Aí eles conseguiram, né? Eles tinham que usar 3 tipos de lenha: uma verde, uma amarela e vermelha. Cada uma tinha uma temperatura. A verde tinha 1000 graus, a amarela tinha 1500 graus e a vermelha 2000. Só que tinha um problema. Eles tinham que chegar em 88 milhas por hora antes da lenha vermelha acender. Só que teve um problema, por conta de um monte de curva que o trem tinha que fazer, isso atrasou. Porque quando você tem o trem em linha reta, ele ganha mais velocidade por causa do peso, né? Ele tinha que conseguir, mas ele só chegou no máximo 72, ainda faltava 16 milhas para poder chegar em 88. Aí a última lenha explodiu e danificou também a chaminé do trem. Aí ele começou a ganhar muito mais velocidade que o normal. O DeLorean empinou e depois voltou de novo, porque estava em linha reta, ele vai entender a tendência a empinar. Aí o Dr. Brown estava querendo voltar para o DeLorean, mas tinha a Clara Clayton, que virou amante do Dr. Brown. Ela ficou presa no trem e aí o Martin mandou o skate voador para ajudar o doutor e o doutor conseguiu salvar a Clara Clayton antes que o trem caísse. E o DeLorean não caiu porque ativou o capacitor de fluxo e ele voltou para 1975. Ficou até um rastro assim nos trilhos. Depois a locomotiva caiu e explodiu. E quando ele chegou em 1975, acontece o inesperado. O nosso querido DMC-12 DeLorean é destruído por um trem que quase mata o Marty McFly se ele não saísse ali a tempo. Destruiu e virou pilha de ferro e alumínio retorcido. Só que tem uma coisa muito boa. Pelo menos o Sr. Biff Tannen não vai mais usar a máquina do tempo, como Fábio Luiz Salgado disse, por causa das regras e consequências. Ele não vai mais poder usar a máquina do tempo para poder pegar o almanaque de novo, porque ela está destruída. E Marty McFly voltou intacto para Hill Valley em 1975, sem o almanaque, ficou totalmente limpa, do zero, como se nada tivesse, aquilo que ele tivesse visto tinha acontecido. E o pai dele voltou à vida, Lorraine voltou tranquila, os irmãos do Marty McFly, né, o irmão e a irmã também voltaram ao trabalho, o seu BMW estava intacto de novo. Biff Tannen não era mais milionário, não era mais cabeça dura por causa do pai do Marty McFly. O George estava ficar na cola, assim, no sentido do Biff Tannen ficar com atitudes boas. E aí ele simplesmente, Biff Tannen mudou de pessoa por causa do George McFly, por causa do primeiro filme, por causa daquela atitude, porque que o George se impõe em cima do Biff Tannen para poder deixar o Biff Tannen respeitado e não ficar um idiota que nem era na escola. E o Biff Tannen virou um cara que fica passando cera no carro, deixa ele limpo, faz todo o serviço, mas é um serviço honesto. Pelo menos é melhor do que no De Volta ao Futuro 2, que
que ele estava comandando o Rio Vale, ele tinha tudo ali, né? Mas ele era aquela mesma pessoa de 1955 que o George McFly conhecia, que era o pai do Marty. E no De Volta ao Futuro 3, o Biff Tannen voltou a ser uma pessoa melhor. E o Marty McFly foi para casa da Jennifer, né, a sua namorada, em 1985 original, né, que agora estava tudo restaurado. O carro do pai dela também estava totalmente novo. Não tinha grade na janela da casa na casa da Jennifer, né? Porque quando ele voltou no De Volta ao Futuro 2, ele notou que tinha grade. Isso já é uma coisa muito boa, porque quando o Marty McFly reconhece os erros, é uma coisa muito boa. Ele já está aprendendo com as ações que ele fez no 2. No 3, ele parecia outro adolescente, ele parecia outra pessoa. Parecia uma pessoa muito mais desenvolvida, muito mais madura emocionalmente, sentimentalmente. E aí ele levou a namorada dele, Jennifer, para passear num Toyota, uma caminhonete Toyota 4x4 dos anos 80. E ele parou no cruzamento e apareceu o Needles, que ele aparece também no De Volta ao Futuro 2, que era o chefe do Marty McFly, né, dele no futuro. No 3 ele volta, só que ele era adolescente todo pirado e ainda pediu para o Marty McFly fazer uma corrida com picapes, né? A do Needles era acho que uma Ford, né, vermelha, e a do Marty McFly era uma Toyota preta. Só que o Marty, ele já tinha uma mente consciente. Ele disse assim: não, obrigado. Aí o Needles: o que tá vendo, medroso? Aí o Marty McFly encostou na marcha, só que em vez dele engatar na primeira marcha, ele engatou marcha ré, ainda fez parecer que o Needles, ele ficou assim, ele ficou pensando, Marty McFly vai avançar. Só que o Marty McFly, ele não era mais aquele do 2, ele era outra pessoa. Aí ele deu marcha ré e enganou o Needles. Aí o Marty McFly ia bater num carro, num Rolls Royce, e o Needles, ele tinha quase batido, ia ser o Needles que ia se dar mal. E aquele papel que o Marty McFly ia ser despedido apagou. Por quê? Porque ele fez uma escolha sábia. Ele fez uma escolha muito boa. Aí ele foi com a Jennifer até onde estava o DeLorean destruído, né? Que não sobrou nada. Só sobrou uma foto dele com o doutor, que estava cortada porque o trem destruiu uma parte da foto. Mas peraí. Não conta o final do filme, porque o pessoal tem que assistir também. Guarda aí para o pessoal assistir. Rafael, parabéns por... Olha, você Obrigado. fez um resumo excelente dos 3 filmes. Eu fiquei aqui impressionado realmente com essa percepção, não apenas do que passa ali no vídeo e tudo mais, mas com a percepção do crescimento dos personagens, a percepção humana que você colocou aí de toda a trilogia do De Volta para o Futuro. A gente aqui agradece de estar aqui com você em mais um podcast. Quero agradecer aqui a presença do meu grande amigo, Dr. Roy. Obrigado, Roy. Deixa aqui as suas últimas palavras para a gente poder encerrar aqui. Últimas palavras do podcast de hoje, né? As últimas palavras para que a gente possa encerrar aqui o podcast. E você que também aí, vou deixar fazer um momento jabá aqui, né? Opa. Tiver aí qualquer necessidade. Jabá absurdo. Isso, esse aí é do concorrente. Né? O Dr. Roy está lá na Praia Grande, na Ortoclínica, ali na Avenida Marechal Malé, 1765, e você será muito bem atendido no que for necessário. Roy, suas palavras. Obrigado pela sua presença, é uma grande honra tê-lo aqui com nossa mesa de convidados. Obrigado pelo convite, Fábio e o Rafael. Obrigado. E agradeço a presença de todos aqui para nós trocarmos ideias e aumentar o nosso conhecimento. Mas como o Washington falou, nós temos um fato, que tudo que você quer fazer tem que ser no agora. Apesar de criar ideias projetando as necessidades da raça humana, lá no futuro, como é que vai ficar se você fizer isso? É só possível fazer tudo no agora. Porque fora do agora ninguém consegue fazer nada ainda. Agora, baseado nas análises do Rafael, quem sabe um dia alguém tem uma ideia melhor de sair do agora e ir para o futuro num instante, como a gente faz nos sonhos. Uhum. E isso é uma coisa que a nossa imaginação fértil pode nos dar
no futuro, a gente entendendo como a gente vive nessas dimensões que a gente está agora no espaço-tempo. Nós vivemos em 4 dimensões. Até o Einstein chegar, só tínhamos 3. A gente não entendia que tempo fazia parte integral do nosso contínuo do espaço-tempo. Então, tudo isso é pano para manga, para a gente crescer de uma forma que a raça humana, que não tem intenção de acabar nunca, apesar da armação nuclear que temos no mundo inteiro, e para destruir o mundo 1000 vezes, a gente ainda segura os maníacos que querem destruir o planeta. E projetando isso, a gente dorme tranquilo, sabendo que amanhã a gente vai acordar para um novo dia. Muito obrigado por tudo. E a gente agradece o Rafael pela excelente apresentação. Obrigado. E análise, especialmente, dos assuntos morais desse filme, que mostra que, apesar de ser jovem, ele tem um conhecimento profundo de o que é certo e o que é errado, o que traz consequências, o que traz benefícios na nossa caminhada, que estamos juntos nessa vida breve, mas eterna. É isso aí. Obrigado, Roy. Obrigado, Roy. Washington, com você, meu grande amigo, sempre lá na Pinacoteca. Em breve teremos mais um curso aí de escrita e assim vamos em frente desenvolvendo as mentes também das pessoas, né? Suas mensagens finais. Rafael, eu quero agradecer porque eu vou te falar, Obrigado. eu acho que eu não tinha visto tantos detalhes sobre essa trilogia quanto o que eu tive a partir de você, do teu olhar, dessa forma tão particular de enxergar todo esse movimento. E com tantos detalhes, né? Eu achei muito legal. E a abordagem que você fez em relação a essa questão do comportamento humano sob essa ótica do que é certo, do que é errado, a moral, os efeitos, né? Em razão de determinado comportamento dos personagens, e você trouxe isso de forma bem legal. Eu gostei Obrigado. mesmo. Acho que eu aprendi mais agora sobre essa trilogia Do do que que vendo o filme. assistindo os Do que filmes, vendo o do que filme. assistindo. Porque é através de um olhar diferente, um olhar cauteloso, um olhar focado, que foi o que você fez aqui, trouxe pra gente. De qualquer maneira, eu quero agradecer ao Fábio também, que fez essa mediação desse nosso bate-papo. Obrigado. Né? E dizer assim, fazer um fechamento muito simples. O que nós temos é o agora, não é? É a realidade percebida por nós. Mas é no agora que a gente consegue fazer com que essa garantia da existência do ser humano continue. É com essa ação, com esse movimento do agora, mas essencialmente fazendo mais pergunta do que trazendo resposta. Eu acho que se a gente no agora fizer as perguntas certas, as perguntas necessárias, a gente garante o futuro, com menos ansiedade, com mais tranquilidade, mas acreditando que a gente possa fazer a diferença para que lá na frente, todos aqueles que são partes de nós possam ter um futuro melhor. Então eu quero agradecer o convite, agradecer ao Fábio, ao Dr. Roy, que nos brindou com a sua presença, seu conhecimento aqui, e de coração dizer, conta comigo a hora que você quiser para a gente continuar um bate-papo. Vamos fazer essa viagem. É isso aí. Muito obrigado. Washington. Muito obrigado. Obrigado, Washington. E agora que a gente está encerrando aqui, vamos todo mundo dar uma olhadinha para aquela câmera principal ali do meio, para já fazer aquela nossa despedida de sempre aqui, lá no meio da tela, lá, aquele tchauzinho básico ali. Um abraço para vocês, obrigado, e aí até nossa próxima live aí. Falou. Até. Tchau. Obrigado, Max. Valeu. Valeu, Max.